Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a assistir a este vídeo. E este é o primeiro vídeo da segunda parte do nosso curso de fotografia digital. Vamos assim dar início à parte técnica. E começamos por descrever os tipos de câmara. Poderíamos usar várias abordagens, vamos usar esta, pode haver mais, depois falaremos ao longo das restantes partes. Podemos assim classificar os diversos tipos de câmara no que diz respeito à área de imagem, ou seja, ao tamanho do sensor, ao sistema de visão, ao sistema de lentes e ainda a tantas características mais. Mas estas são as características às quais vamos dar mais importância. Evidentemente que estamos a falar das características das câmaras digitais atuais. De forma simplificada, podemos então encontrar os seguintes tipos de câmaras digitais: as câmaras compactas, as mais simples, as reflex ou DSLR, também na designação habitual, significa isso Digital Single Lens Reflex. A parte SLR já é digamos uma forma de câmara, um tipo de câmara que já existe há mais de 50 anos e que vamos descrever em detalhe. O D significa apenas digital, foi a parte em que se trocou o filme por um sensor que adquire a imagem. Um tipo de câmaras que existe há relativamente pouco tempo para cá, há uns anos para cá, enfim, tem vários nomes, nunca se arranjou um nome propriamente definitivo para estas câmaras. É um tipo de câmaras de lentes intermutáveis sem espelho. Significa que se podem trocar as lentes, tal como as DSLR, mas não são R, não são reflex. Tem até um curioso nome que vamos ver mais para a frente, entre vários. E daqui adiante já estes dois, EVIL e CSC. EVIL significa Electronic Viewfinder Interchangeable Lens. Eu descreverei isso mais e em português um bocadinho mais para a frente. E CSC é um Compact System Camera. Portanto, uma câmara de sistema compacto. Vamos começar então pelas câmaras compactas, que são caracterizadas por terem um tamanho reduzido, tendo assim maior portabilidade, terem sensores de dimensões reduzidas também, terem distâncias focais variáveis, ou seja, o zoom, por vezes muito extensas até, mas não permitem a troca de objetivas. Tem também uma gama de aberturas reduzida, tudo isto comparando com os outros tipos, obviamente. Tem um visor eletrónico na retaguarda, habitualmente é mesmo a única forma de pré-visualizarmos o que vamos fotografar, é o visor eletrónico na retaguarda, não tem mais nenhuma forma. Embora possa ser articulado, enfim, segundo várias dimensões, ou seja, girar, que nos permite alguma versatilidade, como falaremos mais a seguir. E são também caracterizadas por terem um preço relativamente reduzido. São as câmaras mais simples, que vamos aqui mostrar. Estava eu a dizer que são as câmaras mais simples, constituídas então por uma objetiva, por onde passa a luz, por um sensor que está sempre exposto, quando são ligadas, obviamente, e aqui por trás por um visor LCD, que pode ser articulado também, como já disse, enfim, onde nós pré-visualizamos as fotografias, onde também configuramos os menus e outras definições. E é esta, resumidamente, a câmara. Obviamente que esta objetiva pode ter maior ou menor distância focal, já falaremos do que é a distância focal, permitindo assim maior ou menor capacidade de aproximação. O chamado zoom vamos definir também mais adiante. As vantagens destas câmaras são fáceis de utilizar e transportar, têm um custo relativamente baixo, têm a possibilidade de outros pontos de vista pelo facto de as podermos elevar e quando têm os visores articulados podemos fotografar de um ponto de vista mais elevado ou mais rebaixado, no caso de um ponto de vista mais baixo, sem termos que estar nós junto ao chão, mas apenas girando o tal visor que é articulado, se for o caso. Permite-nos assim variar os pontos de vista, e eu aqui vou utilizando este acrónimo que é muito utilizado na designação inglesa, Point of View. Tem também algumas vezes, dependendo do modelo, grandes capacidades de aproximação, o chamado zoom. O zoom é a variação entre as várias distâncias focais, mas a relação entre a distância máxima e a distância mínima.
Mas como eu ainda não defini a distância focal, vamos ficar aqui pelo zoom. Tem grande profundidade de campo, já veremos porquê. Por contrapartida com algumas desvantagens, como sejam a baixa qualidade com pouca luz. É evidente que esta baixa qualidade tem vindo a deixar de ser cada vez menos baixa, cada vez ser melhor, mas também as outras. Portanto, comparando com os outros tipos de câmara, continua a ser uma câmara com menor qualidade, com pouca luz, relativamente às outras. Tem um funcionamento algo lento, nomeadamente no que diz respeito à focagem e ao atraso com que decidimos disparar ou com que premimos o obturador e a fotografia é feita, o que para alguns tipos de fotografia é um defeito não desprezável. Temos dificuldade em utilizar sob luz intensa, sobretudo, e na maioria dos modelos atuais, quando só existe este visor, nós estamos expostos também à luz, ao sol, à luz intensa que possa estar por aqui, portanto há todo um conjunto de reflexos, etc., que não nos deixam visualizar devidamente a imagem que queremos fazer. São mais difíceis de estabilizar e este é uma das razões porque eu gosto menos destas câmaras, são exatamente a dificuldade em utilizar sob luz intensa, a mim particularmente incomoda-me, e também a dificuldade em estabilizar. Ou seja, uma vez que não temos aqui este visor, nos modelos que não têm, e nestes compactas point and shoot, portanto apontar e disparar, habitualmente não tem mais nenhum visor eletrónico aqui, portanto tem apenas este visor em retaguarda. Significa isso que nós temos que estar com os braços suspensos a alguma distância, os nossos olhos estão a alguma distância, os braços estão suspensos a tentar fotografar. Uma vez que elas têm também grande capacidade de aproximação, quando utilizamos toda essa capacidade é muito difícil fazer uma fotografia bem estabilizada. Porquê? Porque perdemos um ponto de apoio, o sobre-olho. Quando tínhamos aqui, nas câmaras que têm aqui um visor pequenino, apoiamos, além de com as duas mãos, também com o sobre-olho, portanto é um terceiro ponto de apoio, além de que, ao estarmos com os braços suspensos, também perdemos a estabilidade. Portanto, este é um problema que raramente se fala, mas que prejudica muito as imagens. Veremos depois, quando falarmos em termos de exposição, etc., o que é que podemos fazer para tornear essa questão. Poucos modelos também destas compactas gravam em RAW, ou seja, em cru, em bruto, se quiserem, toda a informação que é captada pelo sensor. Quase todas elas só gravam no formato JPEG, portanto, fazendo logo alguma compressão de toda a informação, não guardando toda a informação que é captada. Guardam o principal, como é evidente, e senão as fotografias nós não as poderíamos aproveitar. Mas, enfim, se quiséssemos fazer mais alguma coisa que as câmaras que gravam nesse formato RAW, que falarei mais adiante, nos podem permitir. E termino assim a descrição muito rápida, para já, deste tipo de câmaras. Não termino não, afinal ainda faltava aqui uma desvantagem que por acaso também está aqui como vantagem. Portanto, vocês estão a perguntar a esta hora, mas ele está tolo, o que é que aconteceu? Bom, depende da nossa intenção. Se precisarmos de muita profundidade de campo, estas câmaras, pelo facto do tamanho do sensor ser pequeno, e falaremos disso quando falarmos da profundidade de campo, e posso apenas adiantar que profundidade de campo é, muito resumidamente, o conjunto de planos que está focado, portanto, toda a distância que está à nossa frente, que conseguimos ver bem definida. Às vezes só conseguimos ver aquilo que nós queremos focar e tudo o resto está desfocado, tudo está para trás e para a frente desse ponto que nós quisemos focado está desfocado, aí temos pouca profundidade de campo. Estas câmaras têm como vantagem ter muita profundidade de campo, se assim o quisermos, mas como desvantagem ter demasiada profundidade de campo, porque passamos agora para as reflexes digitais, então, as câmaras reflex de uma só lente. De uma só lente porquê? Porque antigamente, portanto há mais de 50 anos para trás, havia câmaras que tinham mais que uma objetiva e estas passaram a ter apenas uma objetiva e por isso se chamavam reflex. Vamos ver porque é que se chamam reflex. São lentes, as lentes são independentes do corpo, assim, portanto podemos ter um único chamado corpo, ao qual podemos acoplar vários tipos de lentes, de objetivas. São caracterizadas também por terem maior volume e peso,
por ter um sensor de maiores dimensões, e esta é uma característica muito importante, por ter um visor natural através de espelho, daí o nome Reflex. Portanto, nós vemos exatamente o que está a acontecer à nossa frente. Tem também um custo mais elevado. Aqui está uma fotografia deste modelo, ou deste tipo de câmaras. E agora aqui um desenho para descrevermos um bocadinho melhor o funcionamento destas câmaras. Bom, cá está a tal objetiva que nós podemos trocar. Esta é uma, poderia ser outra, amanhã pode ser outra, daqui a pouco preciso para outro efeito, posso trocar a objetiva, se a tiver, obviamente, constituída por um conjunto de lentes. Temos aqui também um espelho, e já vamos ver para que é que ele serve e o que é que acontece. Temos depois aqui um pentaprisma, portanto um prisma com, enfim, simplificando, com 5 lados, que vai fazer com que a luz entre por aqui, seja refletida neste espelho que está a 45 graus, aqui para cima, que volta a ser refletida para aqui e é refletida aqui novamente. Isto porquê? Porque a imagem, aqui não tenho no desenho, mas a imagem quando chega aqui, chega invertida através destas lentes. Tudo o que estava aqui em cima vem aqui para baixo, tudo que estava aqui para baixo vem aqui para cima. E portanto não bastaria apenas aqui um outro espelho a 45 graus para refletir para este lado, senão portanto, o fotógrafo veria a imagem refletida. Aliás, como aconteceu inicialmente, quando se espreitava até aqui por cima, etc. E portanto é preciso aqui este circuitozinho para voltar a colocar a imagem direita, digamos, de cabeça para cima e pés para baixo, se for uma pessoa e que esteja em pé, que não esteja a fazer o pino. É preciso aqui este sistema. E vamos ver então como é que funciona. Já está o tal pentaprisma, o visor, que é por onde o fotógrafo então vê o que se está a passar aqui à frente. Isto é esta câmera em repouso, quando não está a fazer a fotografia, quando estamos a olhar antes de fazer a fotografia. E temos também aqui um dispositivo que nos vai controlar a abertura desta objetiva. Esse dispositivo chama-se diafragma, vai ser maior ou menor, que detalharemos depois mais para a frente quando falarmos das objetivas, deixando assim passar mais ou menos quantidade de luz, conforme as necessidades. Falaremos depois sobre isso. Vamos ver então o que é que acontece agora quando nós premimos então no obturador, e faltavam ainda aqui mais algumas partes desta câmara. Aqui temos o sensor, que é onde antes tínhamos o filme, e é apenas essa a única diferença para o tal modelo que eu falava, isto no que diz respeito a este funcionamento que eu vou descrever, para o tal modelo que eu falava, modelo analógico, que existia e ainda existe, mas enfim, que existiu durante quase 50 anos. A única coisa é que substituímos o filme pelo sensor, mas todo este mecanismo é semelhante. Temos depois aqui um dispositivo que está aqui a tapar o sensor e o filme também, chamado a cortina, e um outro dispositivo igual, que neste momento está recolhido, que é a segunda cortina. Portanto, o obturador é constituído por estas duas cortinas. E vamos ver para que é que elas servem. Quando carregamos, então, quando vamos fazer a fotografia, carregamos no botão do obturador, o que acontece é que este espelho recolhe, está aqui preso por este eixo, e portanto recolhe aqui para cima, nós deixamos de ver a imagem deixa de ser refletida lá para cima e passa a atingir esta zona aqui, que imediatamente o que vai acontecer é que esta cortina vai também recolher, vai abrir, portanto no fundo recolhe aqui abaixo, ficam as duas nesta posição, o sensor passa então a estar exposto, mas entretanto a abertura, o diafragma fecha para a abertura que nós definimos para fazer a fotografia, porque normalmente em situação de repouso ele está na sua abertura máxima. Isto para quê? Para nós vermos a imagem com mais claridade e para haver também mais luz para facilitar a focagem, etc., que agora para já não interessa. O que interessa é que ele está na maior abertura possível que a lente permite, apenas fechando no momento em que se faz a fotografia, fechando para o valor que nós escolhemos. É feita então a aquisição da imagem pelo sensor, já está, e depois o caminho inverso, em que a segunda cortina então serve para isso, vai fechar, vai estender-se, para ir quase buscar a primeira cortina novamente para a situação de repouso. E voltam ambas para a situação de repouso, em que a primeira
está estendida, portanto tapando o filme ou o sensor, e a segunda cortina está recolhida à espera da próxima fotografia. E o espelho, entretanto, recolhe para a sua posição também de repouso, para os 45 graus, o fotógrafo passa a ver novamente o que está a passar, o que está a entrar na objetiva, e o obturador também vai abrir novamente para a sua posição de repouso. E está feita assim a fotografia. Claro que isto que eu demorei quase não sei quantos minutos a descrever, se passa em décimas de segundo, ou em centésimos de segundo, por aí fora, conforme o tempo de exposição que nós escolhemos. O tema é esse que guardaremos também para um próximo vídeo. Parece que eu estou sempre a adiar, mas lá chegaremos, tenham calma. Aqui está mais um diagrama que mostra agora em corte uma destas câmaras, portanto com o tal espelho aqui a 45 graus, depois temos aqui um outro espelho que serve para enviar uma parte da imagem para o sistema de focagem, não vale a pena abordarmos essas questões tão complicadas, é apenas aqui um corte, o sensor aqui atrás, claro que o corte é feito aqui, não é? E quais são as vantagens e desvantagens destas câmaras na atualidade? Tem uma excelente qualidade de imagem, tem um excelente desempenho também com pouca luz, tudo isto devido ao tamanho do sensor, que é um sensor bem maior, como veremos depois. Temos a possibilidade de trocar então de objetivas, tendo assim objetivas mais dedicadas a cada tipo de fotografia que pretendemos fazer em cada altura. Temos muito maior rapidez na utilização, portanto o tal atraso entre, apesar deste mecanismo todo, estas partes móveis que aqui estão e mecânicas, apesar disso tudo, o tempo em que carregamos no botão, no obturador, e a imagem e a fotografia é feita é quase imediato, tem muito pouco atraso, comparando, por exemplo, com as compactas, assim como a rapidez de focagem, etc., porque o sistema de focagem é diferente também. Temos uma maior ergonomia, ou seja, na forma como nós pegamos na câmera dá-nos mais jeito, simplificando, e por outro lado também, naquilo que diz respeito à ergonomia, os comandos, uma vez que também temos aqui um maior volume, há maior facilidade em colocar os comandos mais à mão, mais a jeito de estarmos a fotografar sem termos que estar sempre a olhar para ver onde é que temos os dedos, para mudar as definições que temos a mudar de fotografia para fotografia. Temos uma grande oferta de lentes, uma vez que é um tipo de câmaras que já cá está há alguns anos estabelecido no mercado, inclusivamente até as próprias lentes anteriores dos modelos analógicos da mesma marca servem, enfim, não funcionam às vezes na perfeição, mas funcionam. Como desvantagens temos o tamanho e o peso, são obviamente menos portáteis, digamos assim, são mais dispendiosas. O visor não prevê o resultado final, embora já existam, e este agora já é um agora que já tem há alguns anos, modelos com Live View. O que é que significa isso de não prever o resultado final? Não nos dá informação sobre se a câmera, dá-nos apenas digitalmente, mas aquilo que nós estamos a ver, a imagem que nós estamos a ver, não nos dá informação sobre se a fotografia vai ficar com muita luz, com a luz adequada, com pouca luz, por exemplo. Não nos dá informação também qual a profundidade de campo, ou seja, o tal conjunto de planos que vai ficar bem focado ou mal focado, conforme a nossa intenção, vai sair, uma vez que quando estamos na posição de repouso, como eu disse há pouco, o diafragma está sempre na sua abertura máxima, e como veremos depois mais adiante, o diafragma é a abertura é um dos responsáveis, um dos fatores que determina a profundidade de campo. Portanto, quando estamos aqui a observar a imagem, estamos sempre a ver com a profundidade de campo mínima para os restantes parâmetros, bem entendido, que falaremos também depois. Enquanto que as câmaras, quando estamos a usar o Live View, ou seja, a visão direta, quando estamos a ver num visor que também está aqui, que eu não desenhei aqui, mas também existe e também é possível ser utilizado, aí sim temos mais algum atraso, ou seja, já perdemos algumas desta rapidez na utilização, mas vemos mais próximo do que vai ser fotografado, nomeadamente no que diz respeito à luz e também à profundidade de campo. Temos um ruído, sempre, nestes modelos ainda. Há modelos que saíram há relativamente pouco tempo que tentam minimizar este ruído, mas apenas minimizá-lo, não conseguem suprimir na totalidade. Porquê? Porque temos sempre estas partes móveis, quer as cortinas, quer o espelho, fazem este ruído, portanto perdemos alguma capacidade de estarmos discretos a fotografar, ou sem incomodar, por exemplo num concerto ou numa cerimónia em que esse ruído pode incomodar.
E vamos passar agora para as lentes intermutáveis sem espelho, em inglês também chamadas, e é um nome mais conhecido, que é um nome curioso, curioso e não durioso, aqui está um erro, curioso, chamadas mirrorless. Porquê é que é um nome curioso, uma designação curiosa? Porque é exatamente aquilo que as câmaras não têm, é o que serve para lhes dar o nome, quer dizer, são câmaras, traduzindo à letra, sem espelho. Ora, uma compacta também não tem espelho. E portanto, enfim, servindo aquilo que não tem para lhe dar o nome, é uma designação relativamente curiosa, mas pronto. São câmaras que eu prefiro usar este nome assim um bocadinho grande, ou então estes câmaras de sistema compacto, mas é tal coisa, tendo em conta que têm lentes intermutáveis, é aquilo, uma das coisas que as separam das compactas, não é a única, vamos ver que há uma característica também bem importante. Portanto, também chamadas CSC, ou estas câmaras do demónio, as Electronic Viewfinder Interchangeable Lens. Quando tem o visor eletrónico, portanto, significa isto, visor eletrónico e lentes intermutáveis. Quando tem o visor eletrónico, vamos ver que nem todas têm, o que é uma pena, aliás. Cá temos um destes modelos, uma fotografia de um destes modelos, neste caso tem o tal visor eletrónico, portanto aqui o que é que aconteceu? Em relação desta câmara para a câmara anterior, e estas são mais recentes, por isso as guardei para o fim. Estas objetivas são então intermutáveis, como já disse, portanto eu posso também trocar esta por uma outra mais adequada para a minha finalidade, em cada altura. Este tamanho aqui reduziu-se substancialmente porque eu deixei de ter necessidade de ter aqui o tal espelho a 45 graus e ter aqui o tal pentaprisma em cima que tinha nas câmaras reflex, e portanto conseguiu-se poupar aqui este tamanho, ficando assim a câmara mais pequena. Isto aqui é o visor. E este o visor mais pequenino, portanto, o qual nós podemos espreitar da forma tradicional. Nem sempre existe este visor aqui. Mas quando existe, temos a vantagem de ter os tais 3 pontos de apoio que também falei há bocado que as compactas não têm. Ou seja, eu posso continuar a apoiar aqui com o sobre-olho e com as duas mãos, uma das mãos segurando na câmara e disparando, e outra das mãos também segurando na câmara ou na objetiva, conforme os gostos. Eu gosto mais de usar a segunda mão para a objetiva. Há câmaras destas, contudo, que não têm este visor aqui e, portanto, na minha perspectiva, têm os defeitos que há bocado enumerei para as compactas, da falta deste visor pequenino. Ou seja, tenho que estar a fotografar com os braços estendidos. Quem, como eu, por exemplo, já vê relativamente mal ao perto, enfim, estes braços ainda têm que estar mais esticados e perco assim estabilidade, para além de estar afetado pela luz que está a incidir aqui e a fazer reflexos. Comparando com os diagramas anteriores, vemos então que cá temos a objetiva, também há aqui o diafragma na mesma. Aqui deixamos de ter o pentaprisma e o espelho e passamos a ter o visor eletrónico, sendo que o sensor está sempre exposto, sempre a adquirir imagem e a transformá-la o suficiente para a mostrar ao fotógrafo ou por aqui ou por este visor LCD, que pode ser também articulado. Portanto, temos assim as duas formas de ver aquilo que vamos fotografar, assim como o visor LCD também serve, como nas outras câmaras todas, para configurações, para aceder aos menus, etc. Como vantagens destas câmaras, têm muito boa qualidade de imagem. Atenção que eu não falei numa coisa, o tamanho dos sensores ultimamente neste tipo de câmaras é igual ao tamanho dos sensores das câmaras reflex e portanto tem esse tipo de desempenho, assemelha-se. Um belíssimo desempenho também com pouca luz. A possibilidade de trocar de lentes. São mais pequenas e leves que as reflex. É um excelente compromisso qualidade-tamanho, mas como desvantagens são mais dispendiosas. O visor eletrónico ainda não é perfeito, mas enfim, esta será o menor dos defeitos, no meu ponto de vista, porque já é muito bom, já tem muito pouco atraso. Aqui há uns anos atrás, nós ao espreitarmos por aqui, enfim, havia algum atraso em relação à realidade, quer dizer,
para alguns tipos de fotografia era fundamental, como por exemplo desporto. Quando nós disparávamos, já estávamos a disparar com uns décimos de segundo de atraso, e décimos de segundo é muito tempo para algumas fotografias. Tem ainda uma reduzida gama de objetivas, sendo que é possível aproveitar as objetivas das câmaras reflex, mas são necessários uns adaptadores. E porquê? Porque falta aqui o tal espaço que entretanto desapareceu. Como eu falei há pouco, este espaço aqui é bem mais reduzido que o espaço das câmaras reflex, e portanto, para aproveitarmos uma objetiva de uma câmara reflex, ela contaria com esse espaço até ao plano, ou seja, ao sensor, ao plano de focagem, portanto, onde a imagem irá ser focada para ser adquirida. Faltava aqui então esse espaço, o que é feito com os tais adaptadores, que além de preencherem esse espaço em falta, também servem para passar a informação das objetivas para as câmaras e vice-versa, nomeadamente para a focagem, etc. Apesar de tudo, enfim, parece que nem sempre esses adaptadores funcionam a 100%. Mas assim, comparando com o reflex, temos uma escolha bem mais reduzida, por enquanto, de objetivas para este tipo de câmaras. Contudo, e a minha opinião, baseada também, não que seja um expert no mercado, mas por aquilo que vou lendo e ouvindo, que este é o tipo de câmaras que daqui a meia dúzia de anos vai sobreviver, e os reflexos, há quem diga que vão ter os dias contados. Ou seja, vamos deixar de ter aqui estas partes mecânicas, inclusivamente o próprio obturador, que nestas câmaras aqui ainda é mecânico, em muitas delas, vai passar a ser eletrónico, portanto, e vamos deixar de ter estas câmaras aqui, estas partes móveis e mecânicas aqui, passando a ser tudo eletrónico, o que significa que, para além de serem pequenas, e também com o passar dos anos, e como toda a tecnologia embaratece com os anos, estas câmaras assim também lhes vai acontecer, já está a acontecer também, não tanto quanto eu estava à espera, devo confessar, mas está a acontecer apesar de tudo. E daqui a uns anos acontecerá certamente termos então este tipo de câmaras com estas qualidades todas e mais algumas, e eventualmente com menos alguns destes defeitos, nomeadamente o preço, nomeadamente também a reduzida gama de lentes, que cada vez vai sendo menos reduzida, tendo assim uma câmara completamente silenciosa, com a qualidade ao mais alto nível. Temos ainda baterias com menor autonomia, como defeito destas câmaras. E porquê? Porque o sensor está sempre a adquirir imagem, portanto está a consumir bateria, além dos visores também estarem sempre a mostrar a imagem, também consumindo bateria. Portanto, as baterias a duração das baterias tem bem menor autonomia do que numa câmara reflex. As que não têm este visor são câmaras que de facto eu aí considero-as um disparate, porque tudo o resto é caro. E estar-se a dar tanto dinheiro, eu, pelo menos na minha opinião, estar a dar tanto dinheiro por este conjunto, e depois apenas conseguindo ter o visor LCD aqui atrás, por mais articulado que seja, por melhor qualidade que tenha, e sistemas anti-reflexo e por aí fora, a questão de eu estar a fotografar com os braços suspensos me retira a mim, enfim, grande convite para comprar um destes modelos. As que não, estou-me a referir às que quando não têm este visor eletrónico, e há alguns modelos que não têm. Eu pessoalmente não compraria. Há ainda as câmaras bridge, que são um tipo de compactas um bocadinho maiores, que têm às vezes um visor eletrónico daqueles pequeninos, que dão para espreitar, nem sempre. Tem lentes muito extensas, portanto um zoom muito grande, não sei, muitas vezes, falaremos depois o que é isso melhor. E aqui sim uma grande vantagem em alguns casos é que tem esse zoom, portanto a capacidade de mudarmos a aproximação ou a distância focal com controle manual, tem um anel de zoom, portanto tal como tem as lentes das câmaras reflex e das câmaras de lentes intermutáveis sem espelhos, duas anteriores, e isto sim dá muito jeito, é muito rápido, ou seja, nós se quisermos aproximar é só rodar, portanto utilizar a mão, manualmente rodar, ao invés de estar
a utilizar os botõezinhos para aproximar ou para afastar, que andam sempre ou andam demais em relação ao enquadramento que nós queríamos dar, ou andam de menos, enfim, não são tão práticos quanto as que têm. Estas sim eu acho uma grande vantagem, as câmaras Brits que têm nas objetivas este zoom, o anel de zoom manual. Tem também maior facilidade de controle, uma vez que o próprio câmara é maior e portanto permite ter os botões mais à mão, mas como defeito tem ainda os sensores tão pequenos como os das compactas, e por serem pequenos é que lhes permite terem lentes muito extensas, não sendo muito grandes, apesar de tudo sendo maiores que as compactas, mas não sendo muito grandes. Veremos isso quando virmos o que é a distância focal e o ângulo de visão e como é que isso está relacionado com o tamanho dos sensores. Portanto, são muito versáteis estas câmaras Brits, têm uma grande gama de distâncias focais, uma só câmara e basta. São mais pequenas que a reflex. Eu aqui não tenho, este desenho aqui não está muito bem, porque este desenho ainda é o anterior, ainda é o da câmara de mirrorless, como se diz, ou de lentes intermutáveis sem espelho, mas muitas vezes os corpos até se aproximam, quer dizer, estas Brits crescem um bocado em tamanho. São mais pequenas que as reflex e mais pequenas ainda que as lentes intermutáveis sem espelho. Alguns modelos, infelizmente poucos, têm o tal zoom manual, portanto aqui um anel aqui que nós podemos rodar para aproximar ou afastar a nossa imagem. São mais ergonómicas que as compactas, mas têm ainda os mesmos defeitos das compactas no que diz respeito ao tamanho do sensor e, portanto, redundando assim em menor qualidade de imagem e a menor desempenho também com pouca luz. E ainda o visor eletrónico não é perfeito. Este aqui, sim, é um defeito que ainda é maior do que nas câmaras anteriores, que descrevi anteriormente. Porquê? Porque sendo câmaras mais baratas, este sistema do visor eletrónico, obviamente, também tenta reduzir os custos e não é tão bom como o das câmaras de lentes intermutáveis sem espelho. E tem também demasiada profundidade de campo, a tal desvantagem, e poderia ser vantagem ao mesmo tempo, motivada, veremos isso depois, pelo reduzido tamanho do sensor. E foi apenas uma classificação entre muitas possíveis, não esgotou obviamente todo o mercado. Ainda há, por exemplo, as compactas avançadas, que é um tipo de câmaras muito interessante, que têm objetivas muito luminosas, veremos depois o que é isso. Tem uma extensão focal, ou seja, um zoom não muito grande. Tem possibilidades de controle manual total. E tem sensores um pouco maiores. E pelo facto de terem sensores um pouco maiores, isso é que lhes reduz a extensão focal. Por outro lado, também tem um mercado muito próprio. Ou seja, raramente estas câmaras são compradas por engano e também não é o consumidor vulgar que compra com aquelas duas perguntas habituais que todos nós já fizemos quando olhamos para uma câmara que acabou de sair ou uma câmara que um amigo comprou, é quantos megapixels é que tem e qual é o zoom que tem. São essas as duas características que nós assumimos até agora como características definidoras da qualidade das câmaras, pois estas não vão nessas características que servem para apelar ao consumo, mas sim já são adequadas para consumidores um pouco mais conhecedores. Por isso mesmo, as tais lentes luminosas, que o tal consumidor mais vulgar não sabe o que é, nem pergunta, e o consumidor destas câmaras está preocupado com isso, e as possibilidades de controlar manualmente todos os parâmetros. O consumidor já mais conhecedor, como nós vamos ser no fim deste curso, já estará também mais preocupado. E tem também sensores um pouco maiores, o que lhes dá também bem melhor qualidade de imagem. E gravam também em RAW. Ou seja, gravam toda a informação que é captada. Se nós quisermos, escolhermos esse formato, temos a possibilidade de o fazer, guardando toda a informação que é captada, tendo assim vantagens, sobretudo no que diz respeito à luz, em pós-produção. Portanto, quando importarmos o ficheiro da câmara para o nosso computador, podermos fazer algumas modificações que quando não escolhemos esse formato já não temos possibilidade de o fazer. São câmaras muito interessantes. E o RAW
enfim, é um formato, como eu já disse há pouco, que grava toda a informação, mas que é dependente de modelo para modelo, nem sequer é de marca para marca. Cada modelo tem o seu RAW, o seu formato cru, o seu formato em bruto, depende da eletrónica que ele próprio tem, que esse modelo utiliza. E, portanto, temos que ter um software posterior que converta esse formato para algo que seja legível. No caso de legível, é visível para nós, estamos a falar de fotografia, e que o possa depois converter também para um formato desses habituais, para um JPEG, etc. Mas antes de o converter para o JPEG, como contém toda a informação, é muito mais versátil. Resumidamente, é isto que é o RAW. Para já não vale a pena estar a adiantar muito mais. Vamos falar então agora dos sensores, que é o filme dos nossos dias, responsável pela aquisição da imagem. As principais características são as dimensões dos sensores, o formato e a resolução. A resolução habitualmente chamamos a quantidade de pixels. É o tal dono dos megapixels. Este é o equipamento da câmara que define se a câmara tem muitos ou poucos megapixels. Vamos ver que mais daqui a bocado falarei outra vez sobre os megapixels. Ou seja, megapixels, milhões de pixels. Aproximadamente. Bom, temos aqui então agora um diagrama que nos mostra um conjunto de câmaras diferente aqui em cima. Estas em cima não estão necessariamente à escala, são fotografias, não estão à escala, mas estes desenhos correspondem a cada um destes tipos de câmaras e não esgotam o mercado, obviamente, mas é aqui um subconjunto mais utilizado. Esses sim estão à escala, portanto estes tamanhos aqui estão à escala, ok? Podemos assim já ver que há grandes, mas mesmo grandes diferenças nos tamanhos, no que diz respeito aos tamanhos dos sensores de câmara para câmara. Isto aqui dos telemóveis não é necessariamente deste tamanho, depende dos modelos, e agora há modelos que têm sensores um bocadinho maiores, enfim. Mas isto são as câmaras compactas, estas são as compactas um bocadinho mais avançadas. Estas aqui também é outro tipo que eu não falei, que vamos para o slide seguinte e já falaremos melhor, que já mostramos as dimensões. E vamos basear-nos no tamanho do filme antigo. Assim, embora mesmo antigamente havia vários tamanhos de filme, o mais utilizado era o chamado filme de 35mm, e os 35mm é a distância, a largura deste filme, incluindo aqui estes buraquinhos que serviam para puxar o próprio filme. Portanto, os 35mm era esta largura toda, não era a área útil do filme, mas sim a largura toda desta fita, digamos assim. E a área útil era, e ainda é, 36mm por 24mm, 36 de comprimento por 24 de largura. Havia antigamente filmes maiores, mas este, digamos, era a referência e vai ser a referência naquilo que nos diz respeito agora, para lhe chamarmos full frame, ou seja, câmaras de tamanho inteiro. Vamos ver que não estas câmaras são da área mais profissional, depois da área semi-profissional e amadora não é bem este o tamanho que é utilizado, é este aqui. Vamos já ver os respectivos tamanhos. Temos então aqui agora outro slide, não esquecendo que este é o tamanho do filme, e então é a nossa unidade, digamos assim, é o nosso padrão, ok? E aqui vamos ver o que é que são isto dos fatores de corte. E agradecia agora alguma atenção a cada um de vós para tentar perceber que câmara é que tem aqui e qual é o seu respectivo fator de corte. Vou então, nos telemóveis não vou falar porque depende, isto não é exatamente assim para todos os telemóveis, mas para a maioria das câmaras são aproximadamente estes os números que devemos aqui fixar, ou cada um de vós deve fixar o seu ou os seus, se tiver mais que uma câmara, respectivo número. As câmaras compactas mais utilizadas têm um sensor de 1/2 de polegada, assim se chama, com aproximadamente estas dimensões. Isto não é exato, é aproximado, e com um fator de corte de 5,9. Simplificando, quando precisarmos deste número, podemos usar até o 6 para simplificar. Depois há as câmaras, as compactas avançadas, que são, digamos, estes dois tipos de câmaras aqui, que têm sensores um bocadinho maiores.
sensivelmente maiores, nomeadamente esta então são bastante maiores mesmo, é quase o dobro deste aqui, e cujos fatores de corte vão reduzindo. O que é o fator de corte? Antes de entrar nos próximos slides, para já podemos ver que é aproximadamente, ou é mesmo, por acaso é diagonal, mas dependendo do formato, porque há aqui também uma outra variação. Já agora, estes formatos aqui, até aqui, são retangulares, e estes formatos daqui para a frente, perdão, são retangulares, são todos, são retangulares com as proporções de 3 para 2, portanto, 3 de comprimento para 2 de largura. Se repararem, 36 sobre 3, 36 por 24 é a mesma coisa que 3 sobre 2, assim como 24 por 16 é a mesma coisa que 3 sobre 2, assim como aqui também é aproximadamente 3 sobre 2. Portanto, este retângulo aqui tem sempre essa proporção de 3 meios, assim se chama, e daqui para a frente as proporções são de 4 terços. Aliás, esta câmara também é designada pelos 4 terços, ou seja, é um quadrado, é um retângulo um bocadinho mais próximo do quadrado, não tão desproporcionado quanto quando são desproporcionados estes 3. Os fatores de corte são, no fundo, a divisão a relação entre estas diagonais do primeiro, portanto do full frame, da nossa referência, para cada um dos outros todos. O que neste caso, quando mantém as proporções, ou seja, os tais 3 meios, basta dividirmos uma das dimensões. Se repararem, 34 dividido por 26 dá o tal por 24 dá o tal 1,5. 36 dividido por 22 dá aproximadamente 1,6 e por aí fora. Portanto, estes são os tais fatores de corte. Vamos ver depois para que é que precisamos de utilizar estes números aqui. O que eu agradecia e repito é que, por exemplo, se o meu amigo que me está a ouvir ou a minha amiga tem esta câmara aqui e tem sorte, parabéns, fez uma belíssima escolha. Esta, ou por exemplo uma Sony da gama RX100, RX110, ou dos vários, acho que já uns 3 modelos a seguir, que têm também o sensor de 1 polegada, são belíssimas câmaras. Ou tem uma destas, fixe este número por favor, ou tem uma compacta mais vulgar, fixe este número por favor, e por aí fora. Se tiver uma câmara Canon com sensor cortado, assim também se chamam para distinguir do sensor inteiro, o fator de corte é 1,6, e uma Nikon ou uma Fuji que também existiu, agora acho que já desapareceu do mercado, mas uma Sony, uma Pentax, todas elas têm destas reflex mais vulgares de sensor cortado, todas elas têm um fator de corte de 1,5, incluindo também as Fuji daquele tipo que falámos há bocado, mirrorless, portanto, que é uma marca que está a apostar muito nesse tipo de câmaras. Também tem sensores deste tamanho aqui. Concluindo esta apresentação, a fotografia, como já falámos, é compromisso. Compromisso que a tecnologia ajudou a ser cada vez mais fácil de atingir, mas ainda assim é compromisso, a começar pela escolha da própria câmara. Nós queremos uma câmara portátil, leve, vamos prescindir de alguma qualidade. Queremos, por outro lado, muita qualidade, vamos comprar 2 ou 3 objetivas, uma câmara reflex e ter 3 ou 4 kg para carregar na mochila. Enfim, portanto, escolhas que cada um de nós faz, todas elas certamente bem feitas e todas elas muito pessoais. E será que eu não falei dos megapixels? A tal grande característica das câmaras. Não falei propositadamente. Porquê? Porque a quantidade a resolução que as câmaras atuais têm é mais do que suficiente para as nossas necessidades. Foi um atributo que foi crescendo muito mais por razões comerciais, do meu ponto de vista. Podia ter crescido mais devagarinho, permitindo assim, reparem naqueles slides anteriores, eu agora não posso voltar atrás, mas nos slides anteriores que comparavam os tamanhos dos sensores, nós tínhamos sensores dos mais pequeninos com os mesmos, por exemplo, 20 megapixels, que têm um sensor de câmara reflex de tamanho inteiro.
que é que acontece? Para estarem naquele tamanhinho tão pequeno, os mesmos 20 megapixels significa que eles são muitíssimo mais pequenos também. E, portanto, muito menos eficientes, portanto, com muito menos qualidade. E para que é que nós queremos tanta quantidade de informação? Seria útil se quiséssemos depois imprimir ou mostrar essas fotografias em grandes tamanhos, e mesmo assim é discutível. Porque quando queremos imprimir um póster muito grande, se calhar podemos ter esse póster com qualidade de impressão, isso é um assunto que abordarei mesmo no fim deste curso, não tão boa quanto uma fotografia de tamanho 10 por 15 cm, por exemplo. Porquê? Porque não vamos visualizar esse póster à mesma distância que essa fotografia que estamos a vê-la na mão, ou que uma revista que também estamos a vê-la na mão. Se calhar ao vermos um póster, um outdoor, uma fotografia de grande formato que esteja na parede, vamos afastar-nos um bocadinho, e portanto a nossa própria acuidade visual nos ajuda a que a resolução em que essa fotografia foi impressa não cumpra os mesmos padrões, isto é a minha opinião pessoal, não cumpra os mesmos padrões do que uma fotografia numa revista ou uma fotografia 2030 em que nós visualizamos na mão. Portanto, os megapixels servir-nos-iam também para isso, para poder imprimir em grandes formatos. Obviamente tem uma vantagem, é nós podermos, depois de fazermos uma fotografia num determinado enquadramento, fazermos um corte mais pronunciado e aproveitarmos apenas parte dessa fotografia e ainda assim ficarmos com um fecheiro com qualidade suficiente para imprimir num tamanho razoável, um 10-15 ou até um 20-30, depende do corte que vamos fazer, é evidente, ou para mostrarmos também no ecrã, esse bem menos exigente, aliás. Portanto, se tivermos mais megapixels, podemos fazer um corte mais aprofundado, mas nós estamos num curso de fotografia e vamos tentar fazer esse corte visualmente antes de fazermos a própria fotografia. Está bem? Portanto, resumindo, em relação aos megapixels, a minha opinião pessoal é que foram crescendo porque ajuda muito a vender as câmaras e bem podiam ter crescido menos, melhorando, aproveitando os avanços tecnológicos para manter a resolução, mas melhorar a qualidade ainda mais do que tem melhorado. Aliás, houve um salto de uma dessas câmaras compactas avançadas em que o modelo posterior, houve uma opção do fabricante, concretamente da Canon, em que, salvo erro, a Canon G10, penso eu que foi esse modelo, saiu com menos resolução, baixou a resolução de 12 para 10 megapixels em relação ao modelo que tinha saído no ano anterior, o que foi uma boa escolha. Mas lá está, é uma faixa muito pequena do mercado que está muito preocupada com a qualidade, que não vai atrás dos megapixels só por si, vai sim atrás de outro conjunto de atributos. E para já é tudo. Muito obrigado e até ao próximo filme.